A Bíblia de Jerusalém. Segunda. História de Abraão. Vocação de Abraão. Deus disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Abrão partiu, como lhe disse Deus, e Ló partiu com ele. Abrão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abrão tomou sua mulher Surai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinham adquirido em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nesta terra. Deus apareceu a Abrão e disse: é a tua posteridade que eu darei esta terra. Abrão construiu ali um altar a Deus, que lhe aparecera. Dali passou a montanha, a oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Rai a leste. Construiu ali um altar a Deus e invocou seu nome. Depois, de acampamento em acampamento, foi para o Negueb. Abraão no Egito. Houve uma fome na terra e Abrão desceu ao Egito, para aí ficar, pois a fome assolava a terra. Quando estava chegando ao Egito, disse a sua mulher Surai: vê, eu sei que és uma mulher muito bela. Quando os egípcios te virem, dirão: é sua mulher e me matarão, deixando-te com vida. Dais, eu te peço, que és minha irmã, para que me tratem bem por causa de ti e, por tua causa, me conservem a vida. De fato, quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bela. Viram-na os oficiais de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para o palácio de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão. Ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentas e camelos. Mas Deus feriu Faraó com grandes pragas, e também sua casa, por causa de Surai, a mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e disse: que me fizeste? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Porque disseste: ela é minha irmã, de modo que eu a tomasse como mulher. Agora eis a tua mulher, toma-a e vai-te. Faraó confiou a homens que os conduzirão à fronteira, ele, sua mulher e tudo o que possuía. Separação de Abraão e de Ló do Egito. Abrão, com sua mulher e tudo o que possuía, e Ló com ele, subiu ao Negueb. Abrão era muito rico em rebanhos, em prata e em ouro. Seus acampamentos conduziram-no do Negueb até Betel, no lugar onde primeiro armara sua tenda, entre Betel e Rai, no lugar em que outrora construíra o altar, e lá Abrão invocou o nome de Deus. Ló, que acompanhava Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra não era suficiente para sua instalação comum, tinham posses imensas para poderem habitar juntos. Houve uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Abrão disse a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Toda a terra não está diante de ti. Peço-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita, se tomares a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda irrigada antes que Deus destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim de Deus, como a terra do Egito, até Segue. Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e emigrou para o Oriente. Assim eles se separaram um do outro. Abrão estabeleceu-se na terra de Canaã e Ló estabeleceu-se nas cidades da planície. Ele armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Deus. Deus disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, a ti e à tua posteridade para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem puder contar os grãos de poeira da terra poderá contar teus descendentes. Levanta-te. Percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Com suas tendas, Abrão foi estabelecer-se no carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e lá construiu um altar a Deus.
A campanha dos 4 grandes reis no tempo de Anrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaomer, rei de Elau, e de Tadal, rei dos Goim. Estes fizeram guerra contra Bará, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaab, rei de Adama, Semeber, rei de Seboim e o rei de Bela, este é Seg. Estes últimos se juntaram no vale de Sidim, que é o mar do Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Codorlaomer, mas no 13º ano se revoltaram. No 14º ano vieram Codorlaomer e os reis que estavam com ele. Derrotaram os Rafaim em Astarot-Carnaim, os Zuzim em Haam, os Emim na planície de Cariataim, os Horitas nas montanhas de Seir até Elfarã, na margem do deserto. Eles voltaram e vieram à fonte do julgamento, que é Cádiz, derrotaram todo o território dos Amalecitas e dos amorreus, que habitavam a Zazon-Tamar. Então o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim e o rei de Bela, este é Seg, fizeram uma expedição e se colocaram em ordem de batalha contra eles no vale de Sidim, contra Codorlaomer, rei de Elau, Tadal, rei dos Goim, Anrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, na sua fuga o rei de Sodoma e o rei de Gomorra caíram neles, e o resto se refugiou na montanha. Os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus alimentos, e se foram. Eles tomaram também Ló, o sobrinho de Abrão, e seus bens, e se foram, ele morava em Sodoma. Um sobrevivente veio informar Abrão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu Mambré, irmão de Escol e de Anaê, eles eram os aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318, e deu perseguição até Dan. Ele os atacou de noite, em ordem dispersa, ele e seus homens, derrotou-os e perseguiu-os até Oba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens, e também seu parente Ló e seus bens, assim como as mulheres e a tropa. Melquisedeque, quando Abrão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Seive, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: levanto a mão diante do Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, nem um fio, nem uma correia de sandália, nada tomarei do que te pertence, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Nada para mim. Somente o que meus servos comeram, e a parte dos homens que vieram comigo, Anaê, Escol e Mambré, eles tomarão sua parte. As promessas e a aliança divinas. Depois desses acontecimentos, a palavra de Deus foi dirigida a Abrão, numa visão: não temas, Abrão. Eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: meu Senhor Deus, que me darás? Continuo sem filho, Abrão. Disse: eis que não me deste descendência e um dos servos de minha casa será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra de Deus: não será esse o teu herdeiro, mas alguém saído de teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse: ergue os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pudes contar, e acrescentou: assim será a tua posteridade. Abrão creu em Deus, e lhe foi tido em conta de justiça. Ele lhe disse: eu sou Deus que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como herança. Abrão respondeu: meu Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ele lhe disse: procura-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade em face da outra, entretanto, não partiu as aves. As aves de rapina desceram sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. Quando o sol ia se pôr, um torpor caiu sobre Abrão e eis que foi tomado de grande pavor. Deus disse a Abrão: sabe, com certeza, que teus descendentes serão estrangeiros numa terra que não será a deles. Lá eles serão escravos, serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual serão sujeitos, e em seguida sairão com grandes bens.
Quanto a ti, em paz, irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz. É na quarta geração que eles voltarão para cá, porque até lá a iniquidade dos amorreus não terá atingido o seu cúmulo. Quando o sol se pôs e estenderam-se as trevas, eis que uma fogueira fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Naquele dia Deus estabeleceu uma aliança com Abrão nestes termos: à tua posteridade darei esta terra, do rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, os Quenitas, os Cenezeus, os Cadmoneus, os Heteus, os Ferezeus, os Rafaim, os Amorreus, os Cananeus, os Gergeseus e os Jebuseus. Nascimento de Ismael. A mulher de Abrão, Surai, não lhe dera filho. Mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar, e Surai disse a Abrão: Vê, eu te peço, Deus não permitiu que eu desse à luz. Toma, pois, a minha serva. Talvez, por ela, eu venha a ter filhos. E Abrão ouviu a voz de Surai. Assim, depois de 10 anos que Abrão residia na terra de Canaã, sua mulher Surai tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a seu marido, Abrão. Este possuiu Agar, que ficou grávida. Quando ela se viu grávida, começou a olhar sua senhora com desprezo. Então Surai disse a Abrão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços e, desde que ela se viu grávida, começou a olhar-me com desprezo. Que Deus julgue entre mim e ti. Abrão disse a Surai: Pois bem, tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como melhor te parecer. Surai a maltratou de tal modo que ela fugiu de sua presença. O anjo de Deus a encontrou perto de uma certa fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Surai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de minha senhora Surai. O anjo de Deus lhe disse: Volta para a tua senhora e se-lhe submissa. O anjo de Deus lhe disse: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal modo que não se poderá contá-la. O anjo de Deus lhe disse: Estás grávida e darás à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, pois Deus ouviu tua aflição. Ele será um potro de homem, sua mão contra todos, a mão de todos contra ele, ele se estabelecerá diante de todos os seus irmãos. A Deus, que lhe falou, Agar deu este nome: Tu és El-Roi, pois, disse ela, vejo eu ainda aqui, depois daquele que me vê. Foi por isso que se chamou a este poço de Lai-Roi, ele se encontra entre Cádiz e Berad. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão deu ao filho que lhe dera a Agar o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. A aliança e a circuncisão. Quando Abrão completou 99 anos, Deus lhe apareceu e lhe disse: Eu sou El Shaddai, anda na minha presença e sê perfeito. Eu instituo minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. E Abrão caiu com a face por terra. Deus lhe falou assim: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás pai de uma multidão de nações. E não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua raça depois de ti, de geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o de tua raça depois de ti. A ti, e à tua raça depois de ti, darei a terra em que habitas, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o vosso Deus. Deus disse a Abraão: Quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e tua raça depois de ti, de geração em geração. E eis a minha aliança, que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça depois de ti, todos os vossos machos sejam circuncidados. Fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e este será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem 8 dias, todos os vossos machos serão circuncidados, de geração em geração. Tanto o nascido em casa quanto o comprado por dinheiro a algum estrangeiro que não é de tua raça, deverá ser circuncidado o nascido em casa e o que for comprado por dinheiro. Minha aliança estará marcada na vossa carne como uma aliança perpétua. O incircunciso, o macho cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, esta vida será eliminada de sua parentela, ele violou minha aliança. Deus disse a Abraão: A tua mulher Surai, não mais a chamarás de Surai, mas seu nome é Sara.
Eu a abençoarei, e dela te darei um filho, eu a abençoarei, ela se tornará nações, e dela sairão reis de povos. Abraão caiu com o rosto por terra e se pôs a rir, pois dizia a si mesmo: acaso nascerá um filho a um homem de 100 anos, e Sara que tem 90 anos dará ainda à luz? Abraão disse a Deus: ó, que Ismael viva diante de ti. Mas Deus respondeu: não, mas tua mulher Sara te dará um filho, tu o chamarás Isaque, estabelecerei minha aliança com ele, como uma aliança perpétua, para ser seu Deus e o de sua raça depois dele. Em favor de Ismael também, eu te ouvi, eu o abençoo, o tornarei fecundo, o farei crescer extremamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no próximo ano, nesta estação. Quando terminou de falar, Deus retirou-se de junto de Abraão. Então Abraão tomou seu filho Ismael, todos os que nasceram em sua casa, todos os que comprara com seu dinheiro, todos os machos dentre os de sua casa e circuncidou a carne de seu prepúcio, nesse mesmo dia, como Deus lhe dissera. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos de idade quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Nesse mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael, e todos os homens de sua casa, filhos da casa ou comprados por dinheiro a um estrangeiro, foram circuncidados com ele. A aparição de Mambré. Deus lhe apareceu no carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé, perto dele, logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. E disse: Meu senhor, eu te peço, se encontrei graça a teus olhos, não peces junto de teu servo sem te teres. Traga-se um pouco de água e vos lavareis os pés, e vos estendereis sob a árvore. Trarei um pedaço de pão, e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe, foi para isso que passastes junto de vosso servo. Eles responderam: Fez, pois, como disseste. Abraão apressou-se para a tenda, junto a Sara, e disse: Toma depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, amassa-as e fez pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo teiro e bom, deu-o ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante deles, permaneceu de pé, junto deles, sob a árvore, e eles comeram. Eles lhe perguntaram: Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: Está na tenda. O hóspede disse: Voltarei a ti no próximo ano, então tua mulher Sara terá um filho. Sara escutava, na entrada da tenda, atrás dele. Ora Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara deixara de ter o que têm as mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: Agora que estou velha e velho também está o meu senhor, terei ainda prazer. Mas Deus disse a Abraão: Por que se ri Sara, dizendo: Será verdade que vou dar à luz, agora que sou velha? Acaso existe algo de tão maravilhoso para Deus? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Sara desmentiu: Eu não ri. Disse ela, porque tinha medo, mas ele replicou: Sim, tu riste. A intercessão de Abraão tendo se levantado, os homens partiram de lá e chegaram a Sodoma. Abraão caminhava com eles, para os encaminhar. Deus disse consigo: Ocultarei a Abraão o que vou fazer, já que Abraão se tornará uma nação grande e poderosa e por ele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele que guardem o caminho de Deus, realizando a justiça e o direito, deste modo Deus realizará para Abraão o que lhe prometeu. Disse então Deus: O grito contra Sodoma e Gomorra é muito grande. Seu pecado é muito grave. Vou descer e ver se eles fizeram ou não tudo o que indica o grito que, contra eles, subiu até mim, então ficarei sabendo. Os homens partiram de lá e foram a Sodoma. Deus se mantinha ainda junto de Abraão. Este aproximou-se e disse: Destruirás o justo com o pecador. Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás e não perdoarás a cidade pelos 50 justos que estão em seu seio, longe de te fazeres tal coisa, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como o pecador. Longe de ti.
Não fará justiça ao juiz de toda a terra. Deus respondeu: se eu encontrar em Sodoma 50 justos na cidade, perdoarei toda a cidade por causa deles. Disse mais Abraão: eu me atrevo a falar ao meu Senhor, eu que sou poeira e cinza. Mas talvez faltem 5 aos 50 justos, por causa de 5 destruirás toda a cidade. Ele respondeu: não, se eu encontrar 45 justos. Abraão retomou ainda a palavra e disse: talvez só existam 40. E ele respondeu: eu não o farei por causa dos 40. Disse Abraão: que meu Senhor não se irrite e que eu possa falar, talvez ali se encontrem 30. E ele respondeu: eu não o farei se ali encontrar 30. Ele disse: eu me atrevo a falar a meu Senhor, talvez se encontrem 20. E ele respondeu: não destruirei por causa dos 20. Ele disse: que meu Senhor não se irrite e falarei uma última vez, talvez se encontrem 10. E ele respondeu: não destruirei, por causa dos 10. Deus, tendo acabado de falar com Abraão, foi-se e Abraão voltou para o seu lugar. A destruição de Sodoma ao anoitecer, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma, Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com a face por terra. E disse: eu vos peço, meus senhores, descei à casa de vosso servo para aí passardes a noite e lavar-vos os pés, de manhã retomareis vosso caminho. Mas eles responderam: não, nós passaremos a noite na praça. Tanto os instou que foram para sua casa e entraram. Preparou-lhes uma refeição, fez cozer pães azimos, e eles comeram. Eles não tinham ainda deitado quando a casa foi cercada pelos homens da cidade, os homens de Sodoma, desde os jovens até os velhos, todo o povo sem exceção. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram para a tua casa esta noite? Traze-os para que deles abusemos. Ló saiu à porta e, fechando-a atrás de si, disse-lhes: suplico-vos, meus irmãos, não façais o mal. Ouvi, tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vô-las trarei, fazei-lhes o que bem vos parecer, mas a estes homens nada façais, porque entraram sob a sombra de meu teto. Mas eles responderam: retira-te daí. Um que veio como estrangeiro agora quer ser juiz. Pois bem, nós te faremos mais mal que a eles. Arremessaram-se contra ele, Ló, e chegaram para arrombar a porta. Os homens, porém, estendendo o braço, fizeram Ló entrar para junto deles, na casa, e fecharam a porta. Quanto aos homens que estavam na entrada da casa, eles os feriram de cegueira, do menor até o maior, de modo que não conseguiam encontrar a entrada. Os homens disseram a Ló: ainda tens alguém aqui? Teus filhos, tuas filhas, todos os teus que estão na cidade, faze-os sair deste lugar. Porque vamos destruir este lugar, pois é grande o grito que se ergueu contra eles diante de Deus, e Deus nos enviou para exterminá-los. Ló foi falar com seus futuros genros, que estavam para casar com suas filhas: levantai-vos, disse ele, deixai este lugar, porque Deus vai destruir a cidade. Mas seus futuros genros acharam que ele gracejava. Raiando a aurora, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te. Toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. E como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas 2 filhas, pela piedade que Deus tinha dele. Eles o fizeram sair e o deixaram fora da cidade. Enquanto o levavam para fora, ele disse: salva-te, pela tua vida. Não olhes para trás de ti nem te detenhas em nenhum lugar da planície, foge para a montanha, para não pereceres. Ló lhe respondeu: não, meu senhor, eu te peço. Teu servo encontrou graça a teus olhos e mostraste uma grande misericórdia a meu respeito, salvando-me a vida. Mas eu não posso me salvar na montanha, sem que me atinja a desgraça e eu venha a morrer. Lá está aquela cidade, bastante próxima, para a qual posso fugir, ela é pouca coisa. Permite que eu fuja para lá, porventura ela não é pouca coisa, e nela viverei. Ele lhe respondeu: faço-te ainda esta graça, não destruirei a cidade de que falas. Depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. É por isso que se deu a essa cidade o nome de Segue.
Quando o sol se erguia sobre a terra e Ló entrou em Segue, Deus fez chover, sobre Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo vindos de Deus, e destruiu essas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Levantando de madrugada, Abraão foi ao lugar onde estivera na presença de Deus e olhou para Sodoma, para Gomorra e para toda a planície, e eis que viu a fumaça subir da terra, como a fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Abraão e retirou Ló do meio da catástrofe, na destruição das cidades em que Ló habitava. Origem dos Moabitas e dos Amonitas. Ló subiu de Segue e se estabeleceu na montanha com suas 2 filhas, porque não ousava continuar em Segue. Ele se instalou numa caverna, ele e suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai é idoso e não há homem na terra que venha unir-se a nós, segundo o costume de todo o mundo. Vem, façamos nosso pai beber vinho e deitemo-nos com ele, assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Elas fizeram seu pai beber vinho, naquela noite, e a mais velha veio deitar-se junto de seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: Na noite passada eu dormi com meu pai, façamo-lo beber vinho também nesta noite e vai deitar-te com ele, assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Elas fizeram seu pai beber vinho também naquela noite, e a menor deitou-se junto dele, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. As 2 filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A mais velha deu à luz um filho e o chamou Moab, é o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova deu também à luz um filho e o chamou Ben-Ami, é o pai dos Beneamon de hoje. Abraão em Gerará. Abraão partiu dali para a terra do Negueb e habitou entre Cádiz e Sur. Ele foi morar em Gerara. Abraão disse de sua mulher Sara: É minha irmã, e Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscar Sara. Mas Deus visitou Abimeleque em sonho durante a noite, e lhe disse: Vais morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não tinha se aproximado dela, disse: Meu senhor, vais matar alguém inocente. Acaso não foi ele que me disse: É minha irmã, e ela mesma, não disse: É meu irmão? Foi com boa consciência e mãos puras que fiz isso. Deus lhe respondeu no sonho: Também eu sei que fizeste isso em boa consciência, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Agora, devolve a mulher desse homem, ele é profeta e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, saibas que certamente morrerás, com todos os teus. Abimeleque levantou-se cedo e chamou todos os seus servos. Narrou-lhes tudo isso e os homens tiveram grande temor. Em seguida Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: Que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti para que atraias tão grande culpa sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste como não se deve fazer. E Abimeleque disse a Abraão: Quem te pediu para agir assim? Abraão respondeu: Eu disse para comigo: Certamente não haverá nenhum temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e tornou-se minha mulher. Então, quando Deus me fez andar errante longe de minha família, eu disse a ela: Eis o favor que me farás, em todo lugar em que estivermos, dirás a meu respeito que eu sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas e os deu a Abraão, e lhe devolveu sua mulher Sara. Disse ainda Abimeleque: Eis que a minha terra está aberta diante de ti. Estabelece-te onde bem quiseres. A Sara, ele disse: Eis aqui 1000 siclos de prata que dou a teu irmão. Isto será para ti um como véu lançado sobre os olhos de todos os que estão contigo, e estás justificada de tudo isso. Abraão intercedeu junto de Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filhos. Pois Deus tornara estéril o seio de todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Nascimento de Isaque. Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando ele completou 8 dias, como Deus lhe ordenara.
Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, todos os que o souberem rirão comigo. Ela disse também: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Expulsão de Agar e Ismael. A criança cresceu e foi desmamada, e Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão da egípcia Agar, brincava com seu filho Isaque, e disse a Abraão: Expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta serva não seja herdeiro com meu filho Isaque. Esta palavra, acerca de seu filho, desagradou muito a Abraão, mas Deus lhe disse: Não te lastimes por causa da criança e de tua serva, tudo o que Sara te pedir, concede-o, porque por Isaque que uma descendência perpetuará o teu nome, mas do filho da serva eu farei também uma grande nação, pois ele é de tua raça. Abraão levantou-se cedo, tomou pão e um odre de água que deu a Agar, colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora. Ela saiu andando errante no deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do odre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Dizia consigo mesma: Não quero ver morrer a criança. Sentou-se defronte e se pôs a gritar e chorar. Deus ouviu os gritos da criança e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar, dizendo: Que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu os gritos da criança, do lugar onde ele está. Ergue-te. Levanta a criança, segura-a firmemente, porque eu farei dela uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela enxergou um poço. Foi encher o odre e deu de beber ao menino. Deus esteve com ele, ele cresceu e residiu no deserto, e tornou-se um flecheiro. Ele morou no deserto de Farã e sua mãe lhe escolheu uma mulher da terra do Egito. Abraão e Abimeleque em Bersabeia. Naquele tempo, Abimeleque veio, com Ficol, o chefe de seu exército, dizer a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fezes. Agora pois, jura-me aqui, por Deus, que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás para comigo é para com esta terra em que vieste como hóspede a mesma amizade que tive por ti. Abraão respondeu: Sim, eu o juro. Abraão repreendeu a Abimeleque a respeito do poço que os servos de Abimeleque tinham usurpado. E Abimeleque respondeu: Eu não sei quem pôde fazer isso, tu jamais me informaste a respeito, e somente hoje ouço falar disso. Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos concluíram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: A que servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ele respondeu: É para que aceites de minha mão essas 7 ovelhas, a fim de que sejam um testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou este lugar Bersabeia, porque ali ambos fizeram juramento. Depois que concluíram aliança em Bersabeia, Abimeleque levantou-se, com Ficol, o chefe de seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Bersabeia, e aí invocou o nome de Deus, Deus de eternidade. Abraão residiu por muito tempo na terra dos filisteus. O sacrifício de Abraão. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão! Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Toma teu filho, teu único, que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos: Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os 2 juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: Meu pai. Ele respondeu: Sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha, retomou ele, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: É Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho, e foram-se os 2 juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha.
Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo de Deus o chamou do céu e disse: Abraão! Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. O anjo disse: Não estendas a mão contra o menino. Não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, tu não me recusaste teu filho, teu único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro, preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar Abraão deu o nome de Deus proverá, de sorte que se diz hoje, sobre a montanha, Deus proverá. O anjo de Deus chamou uma segunda vez a Abraão, do céu, dizendo: Juro por mim mesmo, palavra de Deus, porque me fizeste isso, porque não me recusaste teu filho, teu único, eu te cumularei de bênçãos, eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar, e tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Abraão voltou aos seus servos e juntos puseram-se a caminho para Bersabeia. Abraão residiu em Bersabeia. A descendência de Neise depois desses acontecimentos anunciou-se a Abraão que Milca também dera filhos a seu irmão Neise, seu primogênito Rus, Baz, seu irmão, Camuel, pai de Eram, Quest, Azal, Feldas, Gelad, Batuel, e Batuel gerou Rebeca. São os 8 filhos que Milca deu a Neise, o irmão de Abraão. Ele tinha uma concubina, chamada Roma, que também teve filhos, Tabegaon, Taz e Maaca. O túmulo dos patriarcas. A duração da vida de Sara foi de 127 anos, e ela morreu em Cariatarbe, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio cumprir o luto por Sara e chorá-la. Depois Abraão levantou-se diante de seu morto e falou assim aos filhos de Het: No meio de vós sou um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária, entre vós, para que leve meu morto e o enterre. Os filhos de Het deram esta resposta a Abraão: Meu senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós, enterra teu morto na melhor de nossas sepultarás, ninguém te recusará sua sepultura a fim de que possas enterrar teu morto. Abraão levantou-se e se inclinou diante dos homens da terra, os filhos de Het, e assim lhes falou: Se consentes que eu leve meu morto e o enterre, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrem, filho de Senhor, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela, que lhe pertence e que está na extremidade de seu campo. Que ele me a dê por seu pleno valor, na vossa presença, como posse funerária. Ora, Efrem estava sentado entre os filhos de Het, e Efrem, o Heteu, respondeu a Abraão, ouvindo aos filhos de Het e todos os que entravam pela porta de sua cidade: Não, meu senhor, ouve-me. Eu te dou o campo e te dou também a gruta que nele está, faço-te este dom na presença dos filhos de meu povo. Enterra teu morto. Abraão se inclinou diante dos homens da terra e assim falou a Efrem, diante dos homens da terra: Se concordas, ouve-me, eu te peço. Darei o preço do campo, aceita-o de mim, e lá enterrarei meu morto. Efrem respondeu a Abraão: Meu senhor, ouve-me, uma terra de 400 siclos de prata, o que é isso entre mim e ti? Enterra teu morto. Abraão deu seu consentimento a Efrem. Abraão pesou para Efrem o dinheiro de que falara, diante dos filhos de Het, 400 siclos de prata corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrem, que está em Macpela, defronte de Mambré, o campo e a gruta que ali está, e todas as árvores que estão no campo, em seu limite, passaram a ser propriedade de Abraão, diante dos filhos de Het, de todos os que entravam pela porta de sua cidade. Em seguida Abraão enterrou Sara na gruta do campo de Macpela, defronte de Mambré, que é Hebron, na terra de Canaã. Foi assim que o campo e a gruta que ali está foram adquiridos por Abraão dos filhos de Het, como posse funerária. A casamento de Isaque. Abraão era então um velho avançado em dias, e Deus em tudo havia abençoado a Abraão. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: Põe tua mão debaixo de minha coxa. Eu te faço jurar por Deus, o Deus do céu e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: Talvez a mulher não queira me seguir aqui nesta terra, será preciso que eu conduza teu filho para a terra de onde saíste.
Abraão lhe respondeu: Em nenhum caso leva meu filho para lá. Deus, o Deus do céu e o Deus da terra, que me tomou de minha terra paterna e da terra de minha parentela, que me disse e que jurou que daria esta terra à minha descendência, Deus enviará seu anjo diante de ti, para que tomes lá uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser te seguir, ficarás desobrigado do juramento que te imponho. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. O servo pôs a mão sob a coxa de seu senhor Abraão e jurou assim proceder. O servo tomou 10 camelos de seu senhor e, levando consigo de tudo o que seu senhor tinha de bom, pôs-se a caminho para Eram-Naaraim, para a cidade de Neisse. Ele fez ajoelhar os camelos fora da cidade, perto do poço, à tarde, na hora em que as mulheres saem para tirar água. E disse: Deus, Deus de meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra a tua benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu disser: Inclina o teu cântaro para que eu beba, e que responder: Bebe, e também a teus camelos darei de beber, esta será a que designaste para teu servo Isaque, e assim saberei que mostraste benevolência para com meu senhor. Não havia ele acabado de falar, eis que saiu Rebeca, filha de Batuel, filho de Milca, a mulher de Neisse, irmão de Abraão, trazendo seu cântaro sobre o ombro. A jovem era muito bela, era virgem, nenhum homem dela se aproximara. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. O servo correu para diante dela e disse: Por favor, deixa-me beber um pouco da água de teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor, e abaixou depressa seu cântaro sobre o braço e o fez beber. Quando acabou de lhe dar de beber, ela disse: Vou dar de beber também a teus camelos, até que fiquem saciados. Apressou-se em esvaziar seu cântaro no bebedouro, correu ao poço para tirar água e tirou-a para todos os camelos. O homem a observava em silêncio, perguntando-se se Deus tinha ou não levado a bom termo sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um anel de ouro pesando meio siclo, que pôs em suas narinas, e, em seus braços, 2 bracelets pesando 10 siclos de ouro, e disse: De quem és filha? Peço-te que mo digas. Haverá lugar na casa de teu pai para que passemos a noite. Ela respondeu: Eu sou filha de Batuel, o filho que Milca gerou a Neisse, e prosseguiu: Em nossa casa há palha e forragem em quantidade, e lugar para pernoitar. Então o homem se prostrou e adorou a Deus, e disse: Bendito seja Deus, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua benevolência e sua bondade a meu senhor. Deus guiou meus passos à casa do irmão de meu senhor. A jovem correu para anunciar aos da casa de sua mãe o que acontecera. Ora, Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão, e Labão correu para o homem, na fonte. Pois quando viu o anel e os bracelets que trazia sua irmã, e quando ouviu sua irmã Rebeca dizer: Eis como este homem me falou, ele foi ao encontro do homem e o achou ainda de pé junto aos camelos, na fonte. Ele lhe disse: Vem, bendito de Deus. Por que permaneces de fora, quando já preparei a casa e lugar para os camelos? O homem veio à casa e Labão descarregou os camelos, deu palha e forragem aos camelos e, a ele e aos homens que o acompanhavam, água para lavarem os pés. Quando lhe ofereceram comida, ele disse: Não comerei antes de ter dito o que tenho a dizer. E Labão respondeu: Fala. Ele disse: Eu sou servo de Abraão. Deus cumulou meu senhor de bênçãos e ele tornou-se muito rico, deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher de meu senhor, quando ele já era velho, gerou-lhe um filho, ao qual ele transmitiu todos os seus bens. Meu senhor me fez prestar este juramento: Não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Infeliz de ti se não fores à minha casa paterna, à minha família, escolher uma mulher para meu filho. Eu disse a meu senhor: Talvez essa mulher não queira me seguir, e ele me respondeu: Deus, na presença de quem eu ando, enviará seu anjo contigo, ele te dará êxito, e tomarás para meu filho uma mulher de minha família, de minha casa paterna. Então ficarás desobrigado da minha maldição, irás à minha família e, se eles te recusarem, estarás livre de minha maldição.
Hoje cheguei à fonte e disse: Deus, Deus de meu senhor Abraão, mostra, eu te peço, se estás disposto a levar a bom termo o caminho que percorri. Eis-me aqui junto à fonte, a jovem que sair para tirar água, a quem eu disser: por favor, dá-me de beber um pouco da água de teu cântaro, e que me responder: bebe, e tirarei água também para teus camelos, será a mulher que Deus destinou ao filho de meu senhor. Eu não acabara de falar comigo mesmo e eis que saiu Rebeca com seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse: dá-me de beber, por favor. Ela logo abaixou seu cântaro e disse: bebe, darei de beber também a teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também a meus camelos. Eu lhe perguntei: de quem és filha? E ela respondeu: eu sou a filha de Batuel, o filho que Milca deu a Neisse. Então eu coloquei este anel em suas narinas e estes bracelets em seus braços, prosternei-me, adorei a Deus, bendisse a Deus, Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu por um caminho de bondade, a fim de tomar para seu filho a filha do irmão de meu senhor. Agora, se estáis dispostos a mostrar benevolência e bondade a meu senhor, declarai-mo, se não, declarai-mo, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Labão e Batuel tomaram a palavra e disseram: isto procede de Deus, não te podemos dizer nem sim e nem não. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e parte, que ela seja a mulher do filho de teu senhor, como disse Deus. Quando o servo de Abraão ouviu essas palavras, prostrou-se por terra diante de Deus. Tirou joias de prata e de ouro, e vestidos, e os deu a Rebeca, fez também ricos presentes a seu irmão e sua mãe. Comeram e beberam, ele e os homens que o acompanhavam, e passaram a noite. De manhã, quando se levantaram, ele disse: deixai-me ir para o meu senhor. Então o irmão e a mãe de Rebeca disseram: que a jovem fique ainda 10 dias conosco, em seguida ela partirá. Mas ele lhes respondeu: não me detenhais, pois foi Deus quem me deu êxito, deixai-me partir, a fim de que eu vá para o meu senhor. Eles disseram: chamemos a jovem e peçamos-lhe seu parecer. Eles chamaram Rebeca e lhe disseram: queres partir com este homem? E ela respondeu: quero. Então eles deixaram partir sua irmã Rebeca, com sua ama, o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram Rebeca e lhe disseram: tu és nossa irmã, se tu milhares de miríades. Que tua posteridade conquiste a porta de seus inimigos. Rebeca e suas servas se levantaram, montaram sobre os camelos e seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Isaque voltara do poço de Lairoi, e habitava na terra do Negueb. Ora, Isaque saiu para passear no campo, ao pôr do sol, e, erguendo os olhos, viu que chegavam camelos. E Rebeca, erguendo os olhos, viu Isaque. Ela apeou do camelo e disse ao servo: quem é aquele homem, no campo, que vem ao nosso encontro? O servo respondeu: é meu senhor. Então ela tomou seu véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. E Isaque introduziu Rebeca em sua tenda, ele a tomou e ela se tornou sua mulher e ele a amou. E Isaque se consolou da morte de sua mãe. A descendência de Setura. Abraão tomou ainda uma mulher, que se chamava Setura. Ela lhe gerou Zarran, Jexan, Madan, Madian, Jesboque e Suejexan gerou Saba e Dadã, e os filhos de Dadã foram os Assurim, os Latuzim e os Loamim. Filhos de Madian, Efa, Ofer, Enoque, Abida, Eldaa. Todos esses são filhos de Setura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou, ainda em vida, para longe de seu filho Isaque, para o leste, para a terra do Oriente. Morte de Abraão. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso, e foi reunido à sua parentela. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na gruta de Macpela, no campo de Efre, filho de Sur, o Eteu, que está defronte de Mambré. É o campo que Abraão comprara dos filhos de Het, nele foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao poço de Lairoi. A descendência de Ismael. Eis a descendência de Ismael, o filho de Abraão, que lhe gerou Agar, a serva egípcia de Sara. Eis os nomes dos filhos de Ismael, segundo seus nomes e sua linhagem: o primogênito de Ismael, Nabaiot, depois Sedar, Adbiel, Mabsam, Masma, Duma, Massa, Haddad,
Tema, Getur, Nafis e Sedma. Esses são os filhos de Ismael e esses são os seus nomes por aduares e acampamentos, 12 chefes de clãs. Eis a duração da vida de Ismael, 137 anos. Depois ele expirou, morreu e foi reunido à sua parentela. Ele habitou desde Évila até Sur, que está a leste do Egito, na direção da Assíria. Ele se estabeleceu defronte de todos os seus irmãos.